Olá, que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos mergulhar juntos em uma daquelas partes da Bíblia que, vamos ser sinceros, a maioria de nós tende a pular, não é? Aquela lista comprida de nomes bem no comecinho do Evangelho de Mateus? Sim, a genealogia de Jesus. Aquela que a gente geralmente passa o olho correndo para chegar logo na história do Natal. E olha, quando a gente se depara com esse paredão de texto, a primeira reação é quase sempre de um pouco de impaciência. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Parece um documento de cartório, uma coisa antiga, empoeirada, quase um obstáculo no caminho da história que a gente realmente quer ouvir. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito errado? E se essa lista não for um muro, mas sim um portão? E se Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, colocou essa lista bem aqui na frente por um motivo muito, mas muito profundo? Hoje nós vamos juntos abrir esse portão e descobrir a mensagem incrível que está escondida bem aqui, diante dos nossos olhos. Então vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente estuda isso a fundo é que essa lista não tem nada de aleatório. Pelo contrário, é algo projetado, uma construção cuidadosa, cheia de propósito e significado. E o mais interessante é que o próprio Mateus nos entrega a chave para entender. No finalzinho da lista, ele mesmo resume tudo. Ele organiza a história toda em 3 blocos, 3 sessões perfeitamente simétricas, cada uma com 14 gerações. Isso não é coincidência, de jeito nenhum. É uma declaração. O primeiro grupo, de 14, nos leva do começo de tudo, do patriarca Abraão, o pai da fé, até o ponto mais alto da história de Israel, o grande rei Davi. É uma jornada de ascensão, de promessas se cumprindo. Aí vem o segundo grupo de 14. E aqui, a história muda de tom. A gente sai do auge com Davi e começa uma descida, uma longa queda, que termina no momento mais sombrio da nação, o exílio na Babilônia. É uma história de fracasso, de consequências. E, finalmente, o terceiro grupo de 14. Esse nos tira da escuridão do cativeiro e nos conduz direto para a luz, para a chegada de Cristo, o Messias. É a história da redenção, da esperança que finalmente se torna realidade. Mas por que 14? Qual é o segredo desse número? A resposta é genial. No hebraico, as letras também valem como números. E o nome Davi, adivinha só qual é a soma das suas letras? Exatamente, 14. O que Mateus está fazendo é basicamente carimbar o nome de Davi 3 vezes sobre essa genealogia. É como se ele estivesse nos dizendo bem alto: prestem atenção, Jesus é o rei prometido, o verdadeiro filho de Davi. Certo, a estrutura é linda, é perfeita. Mas por trás dessa matemática divina tem uma verdade muito mais humana, muito mais bagunçada e, quer saber, muito mais bonita por causa disso. Vamos dar uma olhada em quem são as pessoas dessa lista. Vamos pensar juntos. Se esta é a linhagem real do Rei dos Reis, do Santo de Israel, o que a gente esperaria encontrar? Uma lista impecável de heróis da fé, pessoas perfeitas, não é mesmo? Pois é, mas o que encontramos é algo totalmente diferente. A gente encontra mulheres com histórias, digamos, escandalosas para a época. Tamar, que enganou o próprio sogro, Raabe, uma prostituta, Ruth, uma estrangeira de fora do povo da promessa, Batseba, cujo nome está para sempre ligado a uma história de adultério e assassinato. E não para por aí. Encontramos patriarcas que mentiram, reis que se curvaram a ídolos e cometeram atos terríveis. É uma mistura de heróis e vilões. A gente precisa entender o ponto crucial aqui. A linhagem de Jesus não é um hall da fama da fé. Longe disso. É a história de gente de verdade, gente falha, gente quebrada, gente como nós. E a inclusão de cada uma delas é totalmente intencional da parte de Deus. E é exatamente aqui que a gente chega ao coração do Evangelho. Por que Deus escolheria trabalhar através de uma história familiar tão confusa? Porque o nosso Deus é um Deus que se deleita em quebrar barreiras. Pensa só. Ao incluir mulheres numa lista culturalmente dominada por homens, ele quebra a barreira social. Ao incluir gentias como Raabe e Ruth na linhagem judaica, ele destrói a barreira racial. E ao incluir tanto os piedosos quanto os ímpios, ele explode a barreira religiosa, mostrando que a sua graça não se limita apenas aos bons. E isso ilustra de forma brilhante a verdade central da nossa fé.
Deus não nos escolhe porque somos bons, fortes ou dignos. Ele nos escolhe em nossa fraqueza e nossa indignidade, para que toda a glória no final seja dele. Ou seja, o objetivo desta lista de nomes não é nos impressionar com a pureza da linhagem de Jesus, é nos mostrar que Jesus, desde o início, se identifica com pecadores. Ele entra numa família de pecadores para poder salvar pecadores. E isso nos traz a aplicação final, a mais importante. Como essa história antiga se conecta com as nossas vidas hoje. Vamos falar da graça na nossa própria linhagem. O que essa genealogia, que parecia tão empoeirada, tem a dizer sobre as nossas próprias famílias, que também são complicadas, sobre os nossos passados, com coisas que talvez a gente preferisse esquecer, sobre as nossas falhas? A lição é clara e libertadora. Significa que o nosso passado não nos desqualifica do plano de Deus. Significa que Deus pode, sim, usar nossas famílias imperfeitas para seus propósitos gloriosos. Significa que a graça de Deus não é para aqueles que a merecem, é para aqueles que sabem que precisam desesperadamente dela. Significa que a esperança, não importa o quão confusa e bagunçada seja a nossa história. Então, da próxima vez que a gente abrir o Evangelho de Mateus, talvez a gente não veja mais essa lista como um obstáculo, mas como que ela realmente é. Um grande prefácio do Evangelho da Graça. A prova de que Deus ama usar pessoas improváveis. E fica a pergunta para cada um de nós. Se a graça de Deus pôde tecer uma história de redenção tão linda através daquela linhagem, o que essa mesma graça não pode fazer na nossa história, hoje?